Qualquer forma de preconceito, né? Religioso, forma de encarar a sexualidade de alguém. Isso é tudo racismo para mim. Pra mim, racismo é quando a pessoa, tipo assim, chama pessoas de macaco, chama pessoa de preta e, tipo assim, fala essas coisas assim, entendeu? Que, sei lá, coisas que a gente fica ofendido. Nós, como somos negros, a gente fica ofendido com as coisas assim. Racismo, falta de inteligência. Racismo é preconceito com relação a tom de pele, características fenotípicas ou descendência sanguínea com uma outra raça, né, com uma outra etnia. Racismo é por uma questão histórica e tal, chegar e desvalorizar a vida de uma outra pessoa por conta de uma aparência externa que é diferente da tua. Fica um pouco difícil de você conseguir compreender o racismo quando você não passa por isso, quando você não passa por nenhuma situação de racismo. Só que existe uma diferença muito grande entre as pessoas que não passam e fingem que não existem e as pessoas que não passam, mas sabem que existem, sabem que é um problema e sabem que, enfim, tá ali, acontece. Racismo, por exemplo, no Brasil temos grandes problemas a questão racial, que o racismo é a aversão às pessoas negras, que está ligado historicamente com a questão da escravização e também ligada a vários fatores também, né? Como a questão tanto os negros quanto os indígenas sofreram e hoje em dia os negros sofrem inúmeros racismos no cotidiano. Racismo é quando uma pessoa tem um ato de ódio contra outra só por causa da cor, do sexo. Então... Racismo é uma estrutura, né? É uma estrutura que é construída, é um problema histórico que é construída dentro da nossa sociedade. E que enfim, a gente é afetado, a gente sofre racismo todo dia, enfim. Pra mim, o que é racismo é quando a pessoa não respeita só pelo fato da pessoa ter uma cor mais escura. Isso daí pra mim é ridículo, porque todo mundo corre sangue da mesma forma. Racismo são pessoas que não respeitam a cor da outra e por cor e qualquer outra diferença, não aceita a pessoa e passa a ofender gratuitamente. Racismo eu acho que é uma falta de educação mesmo, de informação, de respeito. Racismo, para mim, é uma manifestação bastante estúpida de boa parte da sociedade em geral. E, para mim, é como se fosse uma doença inerente, uma doença que permanece ao longo da história. É uma construção social medíocre e que precisa ser combatida com veemência, tanto pelas políticas públicas quanto pela sociedade em geral. Nós precisamos combater esse mal, essa doença que está enraizada há muitos anos, muitos séculos na nossa sociedade. Para mim é isso. Difícil falar sobre isso, muito difícil. Sim. Eu cheguei no local num show e não pude entrar. Olha, eu não sofri racismo, mas eu fiquei desapontado com um conhecido meu de ter falado que ele não gosta de pessoas negras, entendeu? Eu fiquei triste porque eu não cheguei pra ele e falei nada, entendeu? Só mudei minha amizade com ele. Mas, tipo assim, ele falou que não gosta de pessoas negras, que se for pra ele andar com pessoas negras, ele não anda, entendeu? Uma pessoa chegou pra mim e falou. Aí eu fiquei muito desapontada com uma coisa dessa. Eu fui fazer uma entrevista
E chegando lá, eu fiz todos os testes, a menina gostou muito, me elogiou, acima de tudo, além de ser negra, a minha idade, que é outro problema que nós temos no nosso país, você acima de 30 anos, você já não consegue mais trabalho. Em outros países, não tem essa de idade. Aí ela falou que era muito... eu chegava no que ela queria, mas a minha idade, de repente, não podia, porque tinha outras pessoas, e eu achei que era por causa do meu cabelo e da minha cor. Mas não levei isso a nada não, fiquei muito chateada, porque quando você chega a elogiar um profissional, que ele abrange tudo que você pretende para a sua firma, e de repente arruma um monte de subterfúgios de alguma coisa que não pode, que não agradou ele ou a firma. Deve ter sido isso também. Já. Às vezes são brincadeiras. Uma vez eu trabalhava no escritório e tinha só advogados brancos e entrou eu e mais 2 estagiárias negras e aí ficavam falando que a gente parecia comercial do Beleza Natural ou perguntar como é que a gente fazia para lavar o cabelo. Ou quando você entra numa loja e fica alguma pessoa atrás de você o tempo todo. Não. Não, nunca sofri. Não. Não. Indiretamente, sim. Então, no meu trabalho, eles já pediram para eu cortar meu cabelo, porque para eles é como se fosse uma coisa anti-higiênica. E eu simplesmente, eu não podia dizer não, eu precisava do trabalho. E é isso. Teve outros também, que eu posso falar. Então, em festas também, às vezes eu não podia entrar em alguns ambientes, eles não deixavam entrar por ser preto, eu acredito que sim. Enfim. Não pelo fato de eu ter a pele morena, né, como muita gente diz, e cabelo liso. Por esse motivo eu nunca passei, não. Não, nunca. Não. Até porque eu acho que a minha pele é clara, então não dá para fazer isso. Olha, assim, de maneira explícita não, mas velado assim algumas vezes, eu acho. Assim, essa coisa de ir no ônibus, as pessoas às vezes, geralmente senhoras e tal, ficarem um pouco aflitas, tomarem cuidado com a bolsa quando vai sentar, alguma coisa do tipo. Assim, tem a coisa do racismo também que tem gente que fala que é o racismo de uma maneira positiva, assim, mas eu não sei se é tão positivo. Que é uma coisa de hipersexualização do homem negro, assim, né? De ter uma coisa de ver as mulheres, assim, falando, cobrando muito uma postura sexual, uma coisa assim que tem que ser muito garanhão, não sei o quê. Esse tipo de coisa eu também não gosto quando acontece. Em relação ao meu cabelo também tem bastante, assim, já perguntaram se tinha lixo no meu cabelo, coisa do tipo assim. Mais ou menos essas coisas. Não. Racismo, nunca sofri racismo. Muita coisa. 100%. Porque as pessoas insistem em desvalorizar a vida dos outros por diferenças na aparência. Com certeza. Com certeza. É uma coisa que não parou e não vai parar porque, como eu já disse, se eu não acho que não existe, eu não faço questão de mudar em nada das atitudes, nem a minha, nem nos outros. Sim, existe muito. As pessoas falam que existem formas disfarçadas, mas não, existe muito racismo, né? Principalmente a juventude negra, né, que sofre inúmeras violações de direitos e vive em situações de vulnerabilidade. E, independente também da classe, também os negros sofrem muito racismo. Né? Bastante. Porque um amigo meu já sofreu e foi no mercado perto da nossa casa e no elevador uma vez também aconteceu com ele. Só porque ele tem um cabelo black, aí teve um comentário de uma vizinha nossa e meio deselegante. Muito. Infelizmente. Porque as pessoas falam assim, você tem que alisar teu cabelo. Por que você não prende seu cabelo? Cara, cada um usa o cabelo da forma que você achar bem, tá ligado? Então acho que isso daí não tem nada a ver. Cabelo, roupa, cada um usa e anda da forma que se sentir bem, não tem essa. Sim, com certeza. É porque infelizmente, a gente se depara a todo momento com pessoas não respeitando umas às outras e ofendendo publicamente. Claro que é. Porque a gente vê no dia a dia, até andando na rua, a gente vê. Claro, com certeza. Aparentemente, ele se apresenta de maneira mais velada nos dias de hoje, mas ainda assim
ocorrem manifestações claras de racismo. Eu, por exemplo, estava conversando com um senhor na semana passada e eu ouvi dele a seguinte frase. Ele estava contando uma história e ele taxou aquela pessoa a qual ele se referia, porque ela cometeu uma atitude que para ele não era uma atitude razoável, não era uma atitude correta, e ele disse, tinha que ser preto. É porque é preto mesmo, eu não gosto dessa raça, tinha que ser preto para cometer uma atitude assim. E eu fiquei completamente assustado e disse, olha, o senhor sabe que falar esse tipo de coisa, pensar dessa forma não é aceitável. Não era para ter sido aceitável nunca, e principalmente nos dias de hoje, no momento em que nós temos que enfrentar qualquer tipo de preconceito, seja ele o racismo, homofobia, xenofobia, a misoginia e por aí vai. Eu acho que isso vem de berço. Eu acho que os pais deveriam educar os filhos de uma forma diferente. Isso vem um pouco do berço das pessoas, né? E o racismo não vem do dia a dia, ele vem já das pessoas, de educação, né, familiar. Olha, eu acredito que união. Se a pessoa ter união, conversar, que muitas pessoas não sabem, entendeu? Porque, tipo assim, não sabe realmente o que é, sei lá, conversar. Acho que tudo é a base de união e conversa. Palestra, conversar sobre a respeito. O que precisa... Olha, gente, o que acontece? Deus, quando fez o ser humano, ele não fez cor. Negro, branco, todo mundo sangra, todo mundo sofre, e quando morre, ninguém vai ficar mais cheiroso que o outro, todo mundo vai apodrecer e vai feder. O que é uma cor? É nada, é nada. Então, eu acho uma hipocrisia, besteira, porque o negro é tão inteligente quanto um branco. A gente precisa acabar com isso. Deus fez cor, não sei para quê. Aconteceu alguma coisa? Não sei. Né? Cristo é branco, Cristo é negro, não. Nós temos ótimos profissionais, dentistas, professores, políticos, branco, negro, amarelo, azul, vermelho, pardo, índio. Tem que acabar com isso, não existe isso. O ser humano está aqui, ó, o sangue de todo mundo é vermelho. Eu acho que educação é a saída, assim. Eu acho que sem educação a gente não consegue caminhar, porque é desconstrução de um pensamento, né? E desconstrução de pensamento só conhecendo que você consegue trabalhar com isso. Educação, políticas de acesso a espaços de poder, cotas como a gente tem na universidade, na pós-graduação, nos concursos públicos. Respeito ao próximo. Amor. Cara, essa é uma pergunta bem complicada, porque não vai do que eu acho que é preciso fazer, né? Porque, no caso, é uma coisa que é de raiz, sabe? O racismo, ele tem raiz, então tudo que tem raiz, e se você quer acabar com o que tem em cima, precisa ser cortado pela raiz. Então, a gente precisa voltar na raiz do problema. E é aí que tá. Eu acho que, para acabar com o racismo, é preciso investir em educação, principalmente pública, e também trabalhar a questão da cidadania, do respeito às diferenças, e também que os educadores possam mostrar a verdadeira história do Brasil. Eu acho que as pessoas parece que escondem, né? A família tenta educar, passar tudo na televisão, mas querendo ou não, todo mundo tem um pouquinho de preconceito. Então é meio difícil essa pergunta. Então, como eu falei, as pessoas... Acho que o racismo só vai deixar de existir quando as pessoas pararem de tratar ele como tabu, né? É um problema que existe e precisa ser combatido, mas eu acho que não vai ser agora e nem a minha neta vai ver os frutos disso. Eu acredito que não. Eu preciso que a pessoa tenha um senso, né? Isso é o mais importante. Cada um tem sua vida e não tem essa de cada um opinar na vida do outro. Se a gente quisesse opinião, eu não ia estar usando essa blusa e nem esse boné. Por quê? Porque eles querem que eu seja padrão, usando vestido, sandalinha, saião, e nem isso. A vida não é essa.
Olha, eu acho que principalmente, fora as campanhas que sempre existem aí de conscientização, é o fato mesmo das pessoas aprenderem a respeitar umas às outras, porque a diferença existe desde que o mundo é mundo e vai sempre continuar existindo. É muito difícil, né? Poxa. Eu acho que tem que ter políticas próprias, políticas até como é que eu não tenho agora aqui o termo. Tem que ter punição, melhor dizendo, e educação, né? Porque só assim, só no papo não vai conseguir. Acabar com o racismo, assim, eu acho que é uma coisa que vai demorar muito tempo para acontecer, né? Porque racismo, né, é algo que vem aí de séculos e séculos, são séculos de dominação e tal. Então, para acabar, eu acho que ainda vai demorar muito tempo. Acabar é uma palavra forte, assim, mas a gente pode fazer muita coisa para melhorar. Eu acho que as cotas são uma ótima decisão. A gente na escola também vem tentando fazer algumas coisas nesse sentido. A gente tem estudado mais a história da África, né? Tem tentado fazer eventos mais que sejam relacionados a questões raciais. Acho que é importante também a mídia, como mostra isso, né? As questões dos clipes novos que tiveram do Danny Glover e saíram agora também da Beyoncé e do Jay-Z, né? Foram muito interessantes também, eu acho que isso é importante. Então eu acho que assim, de geração em geração a gente vai dando... principalmente, eu acho que a internet veio e mudou um pouco assim, as coisas, né? Eu acho que positivamente. Até porque eu acho que foi mais difícil das coisas serem esquecidas quando a gente tem internet. O movimento negro foi muito forte na década de 70, mas isso acabou passando porque eu acho que enquanto memória era difícil de se manterem aquelas coisas. Mas agora com a internet fica mais fácil. Então eu espero que de geração em geração a gente vá dando uns passos a mais e conquistando isso para, sei lá, daqui a 50 anos, 60, a gente ter uma mudança significativa em relação a isso. Como eu havia citado anteriormente, eu acho que são necessárias políticas públicas de combate, investimento em educação, claramente, porque a educação ela é um mote salva-vidas, ela vai, com certeza, se houver um investimento a longo prazo em educação, eu tenho certeza que esse tipo de problema vai acabar. E consciência, né? Consciência e empatia. Sem dúvida. O Brasil é assim, né? O Brasil diz que não é preconceito, mas é muito preconceituoso o brasileiro. Tenta, porque quando a gente vê que a pessoa falou com racismo, a gente sentiu, a pessoa tenta disfarçar. Muito. O racismo não vai acabar nunca. Acontece isso de 5 em 5 minutos. Racismo nós temos em qualquer lugar. Sim, eu acho que as pessoas tentam disfarçar e eu acho que também tem um problema que a maioria das pessoas não sabe quando está sendo racista ou não, né? Durante muito tempo a gente viveu o mito da democracia racial aqui no Brasil, então a gente tem esse problema das pessoas não saberem o que é racismo, né? Não. Com certeza, às vezes nem percebem. Com certeza. E eu vou ser muito séria pra você, eu acho que não é nenhuma questão de só tentar disfarçar. É uma questão de que às vezes as pessoas não sentem que praticam racismo. Sim, porque todo mundo fala que não tem, né? Todo mundo fala que não é racista, mas tá lá dentro. Eu acho que as pessoas, só por as pessoas serem brancas, elas já têm tendências racistas, né? Só por não serem negras. Ou até mesmo os negros são condicionados a serem racistas, porque desde que a gente é criança, a gente aprende a não se gostar, não gostar do nosso tom de pele, do nosso cabelo, formar nosso rosto, enfim. Mas eu acho que algumas pessoas querem ser racistas sim, porque acham que podem ser racistas e algumas são inconscientemente. Ah, sim, sempre com uma brincadeira, não, foi sem querer, ou então não leva mal não. Pô, leva mal sim, porque essa parada não é brincadeira não. Sim, sim. A maioria pratica e não assume até que acredita até que não seja racismo. Às vezes. Olha, eu um tempo atrás já achava que normal, todo mundo se olhava normal. Mas depois que eu vivenciei isso há pouco tempo, eu sei que, tipo assim, tem algumas pessoas que olham assim, tipo assim, poxa, ela é negra, assim, às vezes eu penso isso, entendeu? É tipo assim, você tá bem vestido, te veem de uma maneira. Se você tá com uma roupa que não condiz muito com o ambiente ou com o local, eles te veem de uma outra maneira. Eu acho que você primeiro tem que ver a pessoa para poder depois fazer o julgamento. Que ninguém tá aqui para julgar ninguém com roupa, com cor, com nada.
Não, continua a mesma coisa. Não aumentou nem diminuiu, continua a mesma coisa. Sim, diminuiu. Diminuiu sim, mas ainda existe. Eu acho que ele agora aparece mais porque devido às redes sociais, devido mais à liberdade das pessoas se expressarem, às vezes se expressam mal e se ferram, né?